Olá! Estamos iniciando o primeiro Viva Talks do ano de 2026 e nada melhor do que trazer em pauta um conteúdo extraordinário: tendências de marketing para 2026. Se você acha que marketing é só postar uma arte bonita no Instagram, a gente precisa conversar. Comigo hoje nós temos o Cássio, que é videomaker, comercial aqui na Viva Marketing, e também a Andrea, nossa líder de operação e atendimento na Viva Marketing. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo das tendências de marketing de 2026 e muito do que as marcas já estão vivendo neste ano, na prática, já executando e fazendo as coisas acontecerem. Seja muito bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, Elisane. Muito obrigado, telespectadores. Então, só tenho a agradecer então por esse convite e vamos lá. Andréia, que também vive muito bastidor, vive muita prática, vive muito dia a dia. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, foi muito um prazer participar. É o meu segundo podcast, mas é o primeiro com esse novo tema e também 2026. E eu já vou começar instigando a gente aqui, né? Porque no atendimento a gente vê muito isso de, ai, qual a tendência para 2026? Ah, o que que eu posso esperar desse ano? E aí, uma coisa que vem muito forte para 2026 é essa questão das pesquisas, né? A gente vê muito assim as pessoas. Hoje tem muita IA, então as pessoas acham ainda que a fonte de pesquisa é só o Google, mas o Google não é mais a única fonte de pesquisa. Hoje em dia cresce muito a pesquisa no Google, também cresce nas plataformas, Instagram, YouTube, está crescendo cada vez mais, mas tem uma plataforma aí que tá vindo do fim do ano passado para cá com tudo que são as IAs, né? A gente pesquisa muito hoje em dia, né, na IA, aquilo que antes a gente colocava só no Google. Hoje a gente está direto indo para a IA e pesquisando nela, né? Desde coisas básicas até procura por empresas e serviços, porque a IA acaba fazendo essa junção e trazendo para a gente tudo mais mastigado, digamos assim, mais prontinho. A gente falava nos bastidores também o quanto é interessante o IA nos sistemas de busca, porque ele mantém esse histórico nosso de busca de vida pessoal, profissional, e toda vez que a gente vai fazer uma busca que antes fazíamos no Google, Uhum. a gente já tem uma resposta ainda mais completa diante do histórico que a gente já deixou ali. E isso é ainda mais fantástico, porque a gente economiza tempo e é mais assertivo nas respostas. E o próprio o Google, ele destacou, né, no ano passado, que ele vinha perdendo espaço nas buscas. O TikTok é um exemplo que cresce e a pessoa vai lá e coloca lá na busca dela, onde eu encontro um restaurante de comida japonesa mais próximo de mim. É claro que isso depende de algumas coisas, como, por exemplo, você deixar o seu GPS do celular ligado. No caso, a maioria das pessoas esquece de desligar, né? Então, e aí automaticamente ele já vem ligado, né? Isso tudo. E isso ajuda na pesquisa para dar o retorno, ó, o mais próximo de você. Mas eu vou trazer um detalhe aqui, já dando um spoiler do que a gente fala para os clientes, né? A gente fala muito o quê? Ah, eu quero que a Lisane encontre o meu negócio. Ok, mas você tá ali na mídia social dizendo que o seu estabelecimento está localizado nessa rua, parece óbvio, né? Mas eu tenho que dizer que ele está nessa rua, nesse número, está aberto em tal horário, eu entrego isso, eu faço aquilo, porque não adianta também a mídia social, o IA, a IA, né? Ele não vai me achar se eu não alimentar, né? Então, eu preciso também alimentar o online para que me achem. Então anota aí. Primeira tendência de 2026 que a Andrea trouxe fresquinho aqui para nós: rede social e inteligência artificial como método de busca. Uhum. E eu preciso alimentar eles. Alimentar como? Como que é o alimentar?
O alimentar é eu ir lá, colocar na minha mídia social, é eu colocar no meu Google Meu Negócio, eu informar com palavras-chave, que é o SEO, né, que a gente chama. Então, eu colocar palavras-chave de busca, endereço, serviços, o que eu faço, porque não adianta achar que ele vai adivinhar. Ele não tem bola de cristal. Ele pesquisa pelo que eu alimento a mídia. Perfeito. E agora a gente vai falar sobre a segunda tendência que o Cássio trouxe aqui para nós. O Cássio, que é expert em vídeo, foto, dá treinamento disso, faz na prática, não é só blá blá blá, né, Cássio? Você faz aquilo que você ensina. E o Cássio vai trazer para a gente uma segunda tendência para 2026. Isso aí, então, Lisane, a gente sabe que cada ano existem novas tendências que surgem, todo mundo traz uma novidade, e o que a gente também ressaltou ano passado e que se reforça agora é referente aos vídeos, captação principalmente. Hoje, o celular ele se torna uma ferramenta muito mais rápida e acessível para todos. Então, existe uma pequena sigla agora para 2026 que é o POV, ou POV. Ele é um ponto de vista do qual é chamado. Então, o que que isso significa? Claro que hoje o pessoal usa a parte do Ray-Ban, que é um óculos que ele já está te dando um tipo de visão. Mas hoje a gente utiliza muito o celular. O celular, ele fixado ou no peito, tem acessórios para isso, tem a parte das GoPros também, que são fáceis ali para utilizar e ela traz essa visão. Então, o que que acontece? Hoje é utilizado isso em vídeos curtos, takezinhos não muito longo, justamente para fazer aquela troca de cena, que é pequenos gatilhos que fazem você manter-se nesses vídeos. E hoje quem utiliza bastante isso é a Nike. Hoje a Nike ela é uma das referências que todos os vídeos que eles fazem, desde parte de ah, agora treinos, a parte de bastidores, então tudo isso eles fazem com essa vista de primeiro plano, que é o chamado POV, o POV. E também temos o Dual Link, que é um app aí, que ele é bastante utilizado, tanto para inglês e tal, para ensinar, só que ao mesmo tempo o marketing que eles estão utilizando para gravação ali de vídeos é sensacional utilizando desse estilo ali também. E outra, às vezes a gente acha que só tem que ter um drone para fazer esse tipo de filmagem ou que ele vai trazer um diferencial, mas esse novo formato aí é o que está sendo a vibe agora para esse 2026. E nem precisa, né? Nem precisa usar só drone, né? Isso. Você pode ir com a câmera, dependendo da posição que você fica, já dá esse aspecto, né? Já dá essa impressão. Isso aí, às vezes a gente quer ter sempre os vídeos mais profissionais possíveis e esses ali hoje mostra que se há mais engajamentos, tornando ele o mais natural possível. É muito legal essa tendência, porque é como se você estivesse dentro da cena, como se você fizesse parte daquele momento que é o bastidor, que é o treino, no caso da Nike, mas é uma experiência diferente do usuário, por isso funciona tão bem. Isso, e quem está assistindo se sente estar nessa parte ali, então fica bem mais atrativo e a pessoa já tem aquela sensação de utilizando. E participando, né? Isso aí. Você tá fazendo o vídeo assim, eu tô participando com você desse teu momento, da cena. Eu vi hoje, inclusive, antes de vir para cá, um pessoal usando, você falou, né, do óculos, eu não me lembro o nome, aquele É o óculos Meta. do Meta, né? Isso. E a pessoa ela foi para um cruzeiro, e aí ela tava usando, ela falou: ah, vem conhecer comigo o cruzeiro, enfim, o navio, né? Uhum. Com o meu óculos, o meu Ray-Ban, não sei o que, da Meta, alguma coisa assim. E é muito legal porque a sensação que dá é que eu estava lá no navio, vendo a paisagem, vendo o restaurante, vendo as pessoas.
Isso é muito legal, eu acho que é uma tendência que vai crescer bastante para esse ano. Muito. E ela está completamente conectada com a terceira tendência que eu quero trazer para vocês. E a terceira tendência, ela tem muito a ver com storytelling, autenticidade e o senso de comunidade, de pertencimento, de você fazer parte disso. Começando pelo storytelling, ele vem muito em conjunto com o que o Cássio traz em relação ao método POV, porque é um conteúdo verídico, é um conteúdo visto pelo teu ponto de vista, Uhum. da tua forma de enxergar as coisas, da forma como você observa, comenta, mostra. Esse conteúdo autêntico prende cada vez mais os usuários nas redes sociais e em toda a estratégia digital. Então funciona super bem trabalhar muito com essa linha. A gente fala, né, que a própria Apple, por exemplo, é um bom case nesse sentido. A Apple, ela busca muito mais do que trabalhar uma marca, ela trabalha um estilo de vida. O que ela vende é o estilo de vida. Muito maior do que a marca, se sobressai, focada nessa ideia do storytelling, contar histórias, porque as conexões acontecem ali. Além disso, do conteúdo autêntico e a ideia de pertencimento à comunidade. Então, cada vez mais as marcas trabalham para que elas tenham fãs, para que elas construam um legado, para que elas tenham mais do que indicações, verdadeiros embaixadores da marca que compram, defendem, indicam, publicam, divulgam, e é o senso de comunidade que vence porque faz a diferença em relação a esse universo. Não é para todo mundo, mas marcas que têm essa comunidade instaurada, esse senso de comunidade, ela cresce muito e ela se fortalece muito no sentido de poder da marca também. Tu sabe que eu gosto sempre de falar quando eu falo, e eu falo muito de planejamento, né? Com os clientes e com os nossos alunos, o que que é o storytelling? A gente cresce. Você tem 2 filhos pequenos, mas um menorzinho que daqui uns dias vai chegar nessa fase. O que que a gente faz para as crianças? Quando a gente conta história, né? Quando a criança pede, vamos supor, da morte. Ah, o que que aconteceu? O que que a gente conta? Uma historinha que virou uma estrelinha, que foi viver no céu. Ah, como que nasce os bebês? É uma sementinha. Então, assim, o storytelling nasce com a gente. A gente, desde criancinha, a gente gosta e entende as coisas, entende o mundo através de histórias. E o storytelling é isso, é eu te explicar o meu produto, te mostrar o meu serviço através de uma história. E o que vai convencer, não é eu chegando e dizer assim, olha só, meu serviço vale tanto. Não, por que que ele vale tanto? E existe uma narrativa atrás disso. Não é só qualquer coisa, né? Vamos lá, né? Marca forte não grita, marca forte cria conexões. Um bom exemplo disso também é a Netflix. A Netflix ela não trabalha com a ideia de criar anúncios, ela conversa, ela divulga as séries, os filmes, né? Os produtos dela muito através de storytelling, muito através desse conteúdo autêntico também. E funciona super bem, tá? E agora a gente vai falar da nossa quarta tendência. E a quarta tendência que a gente tem aqui é o UGC, tá? Aquele cliente como influenciador. E a ideia do fim da panfletagem. Cássio, conta Isso. pra gente sobre esse. Então, o GC hoje é como nos treinamentos também que a gente sempre pontua para os clientes. Como você vende, como você vai chegar e vai ter aquela atração ou o feeling de você poder ter aquela conexão para que ele pare e visualize o teu vídeo. Então hoje está em alta muito o UGC porque ele é uma experiência do consumidor, onde essa pessoa ela vai falar realmente o que ela utilizou e faz uma propaganda que aumenta muito mais o sentido das vendas. Então não é só aquele fator de querer vender por vender. Então você traz de uma forma o storytelling junto, só que do quê? Por uma pessoa que ela não é tão famosa.
ela começa a ter poucos seguidores, mas não é esse fato, é a experiência que você está trazendo e não só aquilo que já foi para as mentes das pessoas. Meu, eles pagaram esse comercial. Tem sempre aquele sentido do que alguém está recebendo por trás disso e hoje você torna isso mais real. Então é o que está muito em alta, isso, e já tem confirmações assim bem altas de que isso está dando certo. O seu cliente é o seu maior influenciador. O Isso. poder que o cliente tem de falar sobre o nosso negócio, sobre o nosso produto e o quanto isso engrandece a nossa marca, cria valor, né? Reconhecimento de marca. Então, tem muita conexão através desse UGC, Cássio. Isso. E é muito legal porque a gente aqui na Viva tem muito dessa prática de ouvir o cliente do nosso cliente e também ouvir os nossos clientes nesse método de UGC, porque é uma geração de conteúdo tão forte, tão poderosa para as redes sociais, que faz muito sentido, traz valor agregado também e um poderoso processo aí de branding na gestão da marca. Isso mesmo. E a gente fala também das plataformas, né? Aquelas que vendem. Vamos dar o exemplo da Sephora ou da Amazon. Então, são lojas virtuais que elas hoje têm tanto estabelecimento físico, mas daí chega aquele ponto. Onde está a tua vitrine? E aí, onde que o pessoal está comprando mais? Então, essas experiências estão sendo online, estão comprando, recebendo em casa, cria uma sensação, então tudo já entra com branding, entra um formato enorme ali de várias opções que você diz, onde está a minha vitrine? E aí você tem o cliente que compra de você online e acaba trazendo essa pauta, experiência de como foi. E essa pessoa, às vezes, sem receber nada de você, te faz uma propaganda enorme pelo aquele fator lá de experiência do cliente. Então, isso aí é algo que a gente também tem que levar muito em consideração e é algo ali que vai fortalecer cada vez mais, ainda mais aqui em 2026. Isso aí eu acho que vai fortalecer mais ainda. Você que tem empresa, olha para essa tendência, UGC. E agora a gente vai trazer a nossa quinta tendência. Andréia, qual é a quinta tendência aí? É o SEO, né? O SEO, eu comentei ali um pouquinho antes, né? Que a gente trabalha muito com a intenção, né, do consumidor, é entender mesmo o teu consumidor. E eu usar isso nas minhas postagens, nas minhas publicações, no conteúdo que eu compartilho. Então, a gente não trabalha apenas aquela palavra-chave solta lá, né? A gente trabalha num contexto. Então, você traz o SEO, ele não é. Uma vez ele era muito assim, coloca só essas palavras-chave ali e pronto. Agora não, ele mudou um pouquinho. Então, o que que acontece? Ele é usado intencionalmente, mas no meio do contexto de publicação. Eu não fico empurrando as coisas, eu entendo o meu consumidor, o que ele está buscando, e eu trago para ele o que ele está buscando, sabe? É aquela velha historinha que a gente conta muito do início das vendas, que quando começaram-se as vendas, as pessoas faziam assim: não, eu quero vender livro. Então eu fazia livro e saía a vender. Hoje não é assim. Hoje eu vejo o que a Lisane quer. A Lisane quer livro ou a Lisane quer um tablet? O que que a Lisane quer? A Lisane quer o livro. Então agora eu vou fazer o livro. O SEO ele está escondido ali. O que que a Lisane anda pesquisando? O que que a Lisane quer? O que que o Cássio anda buscando na internet? E aí, como que eu faço isso? Como que eu uso isso? O LinkedIn, por exemplo, se usa muito de carrossel educativo. Então, assim, eu percebo que o meu cliente está buscando muito sobre como deixar a minha blusa branca mais branca. Então, eu vou produzir um conteúdo sobre isso, né? Mas eu uso as palavras que ele busca. Então, eu pesquiso muito mais o que o consumidor busca e coloco no meu conteúdo, e não o contrário. Então, a gente está trabalhando muito com os 4 S's, né?
Essa é uma tendência bem forte agora para 2026, que os 4 S's, claro que vocês sabem, não vou pedir se vocês sabem o que que é, né? Mas é o scrolling, o streaming, o searching e o shopping. Então, o que que é cada uma dessas coisas, tá? Então, o scrolling é o que eu estou descobrindo, né? Na, ali na mídia. O streaming é o que que eu tô consumindo, né? O que que eu consumo? Você falou antes da Netflix? A Sim. Netflix usa muito. Então, por isso ele recomenda, o que que a Lisane e o Cássio assistem? E começa a te mostrar sugestões com base no teu comportamento, né? Aí nós temos também o searching, né? Que é da pesquisa, o que que eu ando pesquisando, eles estão todos interligados. E o shopping, que é o mais conhecido, né? Que são as vendas propriamente dito. Até hoje, quando a gente entra no Google, já tem, inclusive, bem determinado lá a palavrinha no campo de pesquisa shopping. Quero só esse campo aqui. Esses 4 S são os 4 S da tendência do momento, e quem não entender sobre eles, infelizmente, daqui a um tempo vai estar fora, ou não vai ser visto mais na mídia pelo seu consumidor. A gente precisa entender cada vez mais sobre comportamento do consumidor. Uhum. O que funcionava há 10 anos atrás não funciona mais. E vamos mais perto, né? O que funcionava no ano passado, esse ano já não funciona mais. Olhar muito para comportamento faz toda a diferença em relação a você ser mais assertivo nas vendas do teu negócio. O consumidor não aceita mais ser empurrado produto. Ele quer que a gente, eu digo as empresas, né? A gente como empresa satisfaça as necessidades dele e não fique empurrando coisa para ele que ele não precisa. A gente tem até aqui uma deixa, né, Andréia? Quem entende de comportamento vende sem empurrar. Faz a diferença. Faz. Tá? Show! E a gente quer recapitular um pouco aqui dessas tendências que a gente trouxe. Se você não anotou, pega agora o papel e a caneta que eu vou te passar o resumo, tá? Primeira tendência de marketing que a gente falou aqui no nosso Viva Talks: rede social e inteligência artificial como buscadores, tá? Segunda, vídeos curtos e médios e o método POV. Terceira tendência que a gente trouxe aqui: conteúdos autênticos, storytelling e o senso de comunidade. O quarto foi o UGC, cliente como influenciador e o fim da panfletagem. E a quinta foi o SEO para as redes, carrosséis e os 4 S's que a Andréia explicou aqui para gente, tá? Olhar para as tendências que o marketing traz, apresenta neste ano, logo no início do ano, é fundamental para a gente ser assertivo. A gente encontra muita empresa, muito empresário, muito empreendedor frustrado, porque posta, porque faz foto, porque cria material e publica, e parece que não sai do chão. Mas é fundamental a gente entender de estratégias, entender de comportamento de consumidor, como é o ponto de vista do nosso cliente também, o que ele está buscando. Isso faz a diferença para a gente ser mais assertivo nas nossas vendas, tá? A gente fala que a ideia principal é que em 2026 a gente não esteja em todas as redes sociais ou em todos os canais digitais, mas que a gente seja assertivo nos canais em que nós estivermos. É porque o marketing bom é aquele que faz sentido para o consumidor, né? É aquele que tenha, que traga algo que ele busca, sem ficar empurrando. E também dá para ressaltar que a gente fala, né? O marketing ele tem 5 passos. Planejamento, você também entender sobre como utilizar o seu celular para melhor captação de foto e vídeo. Claro, não ser um designer profissional, mas saber também desenvolver um material por conta, através de técnicas. E também a parte de tráfego,
tanto pelo impulsionar do Instagram ou pelo Meta, e também trazendo vendas, fortalecimento, e é um método assim bem mais prático para se fazer um bom marketing, né? O nosso bom colega aqui trazendo um spoiler já do segundo episódio. Fica ligado, você que assistiu este episódio, que no segundo episódio, Cássio já trouxe um spoiler aqui e a gente vai contar alguns segredos como a gente ser mais assertivo nesse processo. Mas entendendo, gente, que marketing é teste. Se você testa, você conhece o processo e quem não testa, desaparece. Então é fundamental a gente entender o game, que testar faz a diferença. Cássio, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, é minha primeira participação, então posso falar que estou um pouquinho ali com o coração batendo um pouco mais forte, mas muito obrigado. Se saiu super bem, Cássio. Já dá aula, o Cássio já é mestre aqui. Andréia, obrigada. Obrigada pela participação, né? Por estar aqui com vocês. É sempre bom falar de marketing com vocês e principalmente levar conhecimento e as tendências para o pessoal, né? Para os nossos amigos, clientes. É sempre muito prazeroso. Sensacional. E se este episódio fez sentido para você, as tendências do marketing de 2026, eu convido você a compartilhar esse conteúdo, especialmente com aquele amigo, aquele camarada que ainda acredita que panfletagem digital funciona, tá? A gente precisa mudar o jogo e a forma como a gente percebe marketing. Um abraço e até o próximo episódio.